não nesse texto, mas num outro texto. A vitória é nossa, amém? Você crê nessa vitória? E eu coloquei aqui até um outro título, a nossa vitória é em Cristo. A nossa vitória está em Cristo. Então, o texto que foi separado foi o 37, mas nós vamos ler toda essa passagem aqui de Romanos, do 31 até o 39. Começa assim. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todo nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode se assentar. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo apresentando a vida cristã. E ele fala que a vida cristã, ela não vai ser uma vida sem problemas. Amém? Foi falado muito hoje aqui, durante a manhã, agora também, mas pelo contrário, aqui ele menciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quero dizer para você nesta noite, se apresentaram para você uma vida cristã, sem problemas, sem lutas, sem perseguição, quero dizer que não foi uma verdade absoluta. Mas a verdade é, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas elas nós somos mais que vencedores. A diferença é que, mesmo diante dessas situações, o cristão não é derrotado. Você pode estar passando tribulação, você pode estar passando luta, mas você não é derrotado. Você é muito mais que vencedor. E a nossa vitória não está na ausência da luta. Não está. A nossa vitória não está na ausência da luta, mas na presença de Cristo conosco dentro dela. Você está passando por lutas, você está vivendo momentos de lutas, de aflições, saiba que o Senhor está contigo. Saiba que o Senhor está passando com você nessa luta. Mas nós não podemos pegar a palavra do Senhor e chegar aqui e falar para você que nunca vai ter luta, que nunca vai ter problema. Essa não é uma verdade. O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Paulo está falando sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus aí, levanta a mão.
Glória a Deus. Ele está falando para aquele que está em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que ter a certeza de que a nossa vitória está nele. Agora, nós precisamos saber mesmo se estamos vivendo em Cristo Jesus. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas falando, né, que servem a Deus, que estão com Deus, que vão à igreja, que estão à igreja. Mas existe uma diferença muito grande de estar frequentando uma igreja, de estar frequentando uma reunião e estar em Cristo Jesus. Eu preciso estar firmada em Cristo. Porque quando nós estamos firmados em Cristo, o apóstolo Paulo fala que em todas estas coisas nós somos muito mais que vencedores. Vencedores, porque Ele é que nos dá a vitória, porque nós estamos nele. Não é na sua força que você vai, não é na sua capacidade, não é no seu poder. Você vence porque você está em Cristo Jesus. Então, a pergunta que eu fiz é: nós estamos em Cristo? Estamos verdadeiramente em Cristo Jesus? Nós precisamos refletir nesta noite. Né? A ministração da nossa irmã aqui foi linda. Ela começou um louvor e pediu para que o Espírito Santo trabalhasse, olhasse para dentro de nós. É tempo de nós refletirmos isso. Todos os dias nós precisamos olhar para nós e ver se nós estamos em Cristo Jesus. Se a nossa vida está arraigada nele. Se a tua vida em Cristo não é algo superficial. Porque, irmãos, essas tribulações, elas vêm. As aflições, elas vêm. As angústias, elas chegam. Mas se estivermos nele, como diz João, capítulo 15, versículo 5, se o irmão puder aí passar, botar aí para a igreja, Evangelho de João, que a gente conhece, né? Que fala sobre a videira verdadeira. E o versículo 5 diz assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Então precisamos ter a nossa vida arraigada nele. Todos os dias, todo o tempo, nós precisamos ter essa certeza de que estamos arraigados em Cristo. Precisamos olhar para a nossa vida espiritual. Precisamos estar olhando sempre para a nossa caminhada. Eu falo sempre aqui, quando o pastor Júlio coloca um tema, né, que ele foi catucado lá, né, pelo Espírito Santo. Talvez ele nem sabe a importância, né? Eu creio que sim. Mas, olha, o Espírito Santo está falando mais uma vez com a igreja. E nós precisamos despertar. E o apóstolo Paulo, quando ele fala nessa passagem de Romanos, capítulo 8, ele está falando exatamente para os cristãos de Roma. E nós precisamos ter essa certeza de que nós estamos em Cristo. Paulo não está dizendo que ninguém será contra o cristão. Ele não fala isso no versículo 1. Ó. Que diremos, pois, em vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está falando que não vai ter oposição. Terá oposição. Terá levantes, situações se levantando contra o servo do Senhor. Vai acontecer problemas, sim, Paulo está falando isso. Mas ele fala também que
O próprio capítulo ele mostra isso, mas ele fala que a oposição existe, mas não tem a palavra final. Não tem a palavra final sobre a nossa vida. É o quê? É um diagnóstico? Não tem a palavra final. É um desemprego? É um casamento que está balançando? Não tem a palavra final. Os opositores vão se levantar contra nós, mas não tem essa palavra final sobre a nossa vida. E ele continua falando sobre isso. Então, nós vamos ver que João 16, capítulo 16, o versículo 33, a gente já até citou. Pode colocar aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se foi apresentado para você, se foi apresentado para nós, né, um evangelho que não vai ter luta, não vai ter dificuldades, isso não é uma verdade absoluta. A verdade é essa aqui. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. 2 Coríntios 4, 8 e 9, por favor. Aleluia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não, você não vai ser destruído. Você pode estar passando por essa luta, por essa aflição, mas você não vai ser destruído por ela. O Senhor está contigo nessa causa. Amém? Então, o verso 32, ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Então, aqui está a maior prova de amor de Deus pela nossa vida, né? Deus entregou o seu próprio filho para abençoar a nossa vida. Ele morreu por nós, ele entregou por nós. Então, só para afirmar esse texto, nós vamos ler Isaías 53, verso 6, que aponta para a obra redentora realizada na cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que obra maravilhosa que o Senhor fez. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? É graça. Tudo o Senhor nos entregou por graça. Continua. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amados, aqui o apóstolo Paulo continua falando da obra redentora de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala que é Deus quem o justifica, você na palavra, você vai sempre deparar com esse termo, né? A justificação. E esse termo ele é muito importante para nós. Porque o que significa isso, pastora? O apóstolo Paulo está falando para nós aqui, olha para essa obra, olha para esse feito, não esqueça disso, vai ter tribulação, vai ter problemas vão se levantar, sim, mas olha o que foi feito pela sua vida, o que Cristo fez, e ele fala dessa justificação. Deus nos justificou, irmãos, Deus tirou em Cristo Jesus, Deus tirou todo o nosso pecado.
Nós estávamos condenados à morte eterna. E a justificação, ela significa isso, que nós fomos o quê? Absolvidos, nós fomos libertos. Cristo nos livrou do perigo da morte eterna. Já era para você dar um pulo da cadeira. Cristo nos libertou da morte eterna. O Senhor nos deu essa vitória. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele nos justificou. Ele apagou os nossos pecados, tirou a nossa culpa. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Então, olha para isso e perceba bem: quem te separará desse amor, dessa obra poderosa? É a angústia, é a fome, é a perseguição que você tem vivido. Hoje em dia nem precisa nem muita coisa. É um cansaço, é um desânimo, é um problema em casa, o cano quebrou, já estou desanimado. Faltou água, já estou desanimado. Gente, preste atenção. O apóstolo Paulo era um discipulador, um plantador de igreja. Ele plantava a igreja e ele ensinava o povo. Ele estava sempre vindo com essa palavra para fortalecer o povo na fé. Isso é uma palavra para te fortalecer na fé, amém? É para você sair daqui saltitando, para você sair daqui glorificando a Deus, passar uma semana abençoada, lembrando do que Cristo fez na cruz do Calvário por você, pela igreja. É para você glorificar a noite toda. Cristo te libertou. Não há condenação, não há perigo de morte eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu não me engano, não sei se é Efésios ou Filipenses 2, que fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Cristo te deu vida, e te deu vida com abundância. Então, ele fala dessa justificação, e você vai sempre deparar com essa palavrinha na Bíblia, justificação. Então, Deus nos concedeu pleno perdão, é pleno perdão para você, é pleno perdão. Tá? Se vier alguma coisa na tua mente tentando te acusar, você bota para correr em nome de Jesus, porque o Senhor te deu pleno perdão. É pleno perdão de toda a culpa. Jesus nos resgatou. E com isso, o que ele fez? Nos reconciliou com Deus. Porque até então, nós não tínhamos acesso ao Pai. Você foi reconciliado com Deus, amém? Você foi reconciliado. Você que pensa, mas quem sou eu para falar com Deus? Parece coisa simples, irmãos, mas às vezes a gente ouve algumas pessoas falando isso. Deus não está preocupado comigo, com esse meu problema. Deus não vai me ouvir. Amado, você tem acesso agora ao trono da graça. Você tem acesso ao Pai, sabe? Quando Cristo morreu, quando Ele tirou toda a nossa culpa, Ele nos deu acesso ao nosso Deus. Nós fomos reconciliados com Ele, nós fomos reconciliados com Deus. Nós podemos chegar até Ele e falar: Pai, me socorre, vem até mim, me ajuda. Foi isso que aconteceu, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então Jesus nos resgatou, nós fomos reconciliados com Deus e temos paz
com Deus. Você pode entrar no seu quarto, você pode fechar sua porta, você pode elevar a sua voz em oração, você pode falar com Deus caminhando pela rua, você pode falar com Deus onde você estiver, porque você foi reconciliado com Ele, porque não há mais culpa, não há mais condenação para você. E lá no verso 34 ele começa: quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, antes ressuscitou, e o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora aqui a gente vê, quando Cristo morre, a morte de cruz, ela serve para nos libertar de todo o pecado. A morte da cruz nos liberta de todo o pecado. Mas na morte de cruz, quando a gente olha para esse tema, a gente vê que quando Cristo morre, tem salvação. Amém? Tem salvação, tem libertação, tem sepulcro aberto, tem vitória. Tem vitória para nós, tem vitória para a igreja. Abra sua Bíblia em Mateus 27, 51. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 27, versículos 51 e 52, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros. Sabe o que significa isso? Nem a morte pôde resistir. Essa é a nossa vitória, irmãos. Essa é a nossa vitória em Cristo Jesus. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Quando Cristo morre, é uma vitória garantida para a igreja. Há uma vitória poderosa para nós, através da morte de Cristo. A libertação chega na nossa vida, a libertação chega na nossa casa, sepulcros são abertos. Mas a morte não pode mais vencer, amém? Mas pastora está doente, morreu, mas tem vida eterna, mas tem vitória eterna, tem libertação na nossa vida. É o que Paulo está falando. Ele morreu, mas olha, ele também ressuscitou. E na ressurreição, irmãos, tem túmulo vazio. Tem túmulo vazio. Lucas 24. Glória a Deus. Lucas 24, do 1 ao 6. Coisa maravilhosa, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Aleluia! O apóstolo Paulo está falando, ele não só morreu, igreja, por você. Ele morreu, mas ele também ressuscitou para te dar a vida eterna. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, amém? Glórias ao nome do Senhor. Então tem túmulo vazio. O apóstolo Paulo está dizendo, essa obra é perfeita, essa obra é poderosa, porque buscais entre os mortos aquele que vive, e ele ressuscitou
para que nós pudéssemos ressuscitar juntamente com Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? E o apóstolo Paulo, ele continua falando que essa obra, ela teve o preço de sangue. Você não foi comprado por qualquer preço. Você não foi comprado por qualquer moeda. Foi preço de sangue. Então, irmãos, não negocie aquilo que Cristo já te deu. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua comunhão com Deus. Amém? Não brinque com essas coisas. Tem tanta gente brincando com isso. Um dia está crente, o outro está descrente. Como é que pode? Um dia eu sou tão crente, mas o outro eu não sou mais. Num dia eu confio tanto em Deus, eu quero tanto Deus na minha vida, mas no outro eu não estou mais. Vem a luta, vem a tribulação. Ah, não é possível que Deus está comigo. Deus está conosco. Deus está conosco. Tribulação não significa, né, a ausência da presença de Deus na nossa vida. Não. Ele continua conosco. Então, Deus nos comprou por um preço de sangue, precioso. Não foi com qualquer coisa que você foi comprado. Então, você tem valor. Amém? Você tem valor para o Senhor. Você tem um grande valor para Ele. 1 de Pedro, verso 1, 18 e 19, vai falar isso. Coloca aí, por favor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Prata e ouro é bom, né, gente? Prata e ouro é legal. Mas não foi com prata e ouro, não. Que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso da igreja, porque essa vitória já foi decretada. A sua vitória já foi decretada lá na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui, Paulo continua, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Interessante que é o dia todo, né? Não é um dia sim, um dia não. É o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então, Paulo não apresenta uma vida cristã sem sofrimento. Ele não apresenta. A Bíblia, em nenhum momento, em nenhum texto, você vai ver a Bíblia apresentando para você uma vida sem problemas, sem sofrimento. Aquela frase, pare de sofrer. Isso não existe. Mas a vitória é nossa. A vitória é nossa. Ele apresenta uma vida cristã no qual o sofrimento não consegue romper a relação do crente com Cristo. A pastora Regina falou aqui muito bem, aqui. Quando às vezes a gente estamos no sofrimento, estamos na luta, é aí que a gente se aproxima mais de Deus. Se a gente orava em pé, a gente passa a orar de joelho. Se a gente orava pouco, a gente passa a orar mais. E é assim mesmo, pastor? É assim mesmo, está escrito em Deuteronômio, capítulo 8. No tempo da angústia, foi no deserto que eu te conheci. No deserto que eu te conheci. O próprio Senhor fala isso. Para que saibais que não é o seu braço forte te guardando e te segurando. Existem aflições na nossa vida que o Senhor vai
requerer de nós total dependência dele. Total dependência dele. Aí é nessa hora que a gente se aproxima mais do Senhor. Então o sofrimento não consegue romper isso. Não vai romper, irmãos, não vai. Você vai buscar a Deus e você vai vencer. E você já vai levar a sua vitória. Amém? Você já vai levar a sua vitória. Não vai romper. E o apóstolo Paulo, ele conhecia, né, sobre sofrimento. Você também conhece sobre sofrimento. Quantos aqui têm passado por sofrimento? Talvez tenha uma pessoa do seu lado passando por um sofrimento. Talvez você tenha acompanhado alguém que tem passado por um sofrimento. Você tem estado lá estendendo a mão para essa pessoa. E sabe, muitas vezes a gente acompanha pessoas que estão passando pelo sofrimento. E a gente vai lá até para chorar junto, né? Para dar uma ajuda e a gente sai renovado. Porque a gente vê a força daquela pessoa que ela tem em Deus. Não é a força dela, mas a força que o Senhor tem dado para ela. Você vê isso. Às vezes você vai no hospital para consolar alguém que está lá sofrendo e você sai de lá consolado, porque o irmão que está no leito lá está tão arraigado em Cristo, tão firme na rocha, que nada tira essa certeza dele. Vocês já viveram isso? Então eu não sei qual é o sofrimento que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu sei que muitos passam por sofrimentos. E a gente não está aqui para minimizar o sofrimento de ninguém. Porque às vezes é uma coisa simples, mas dói em você. Dói em você. Talvez isso que você está passando, uma pessoa consegue superar de uma forma diferente, ou viver de uma forma diferente, mas é a tua dor, é o teu sofrimento. E o que eu falo para você nesta noite, não tenha vergonha de querer compartilhar, pedir ajuda em oração, para que você receba a tua vitória. Não tenha vergonha de falar que você está precisando, que você está passando por essa luta, por essa tribulação, por essa angústia, por essa perda, isso que está doendo em você, e de repente você não está conseguindo suportar isso sozinho, ou sozinha. Então existem pessoas sofrendo. Enquanto nós estamos aqui, né, nesse ambiente cheio da glória, da presença de Deus, cheio de louvor, cheio de adoração, com ar-condicionado, existem irmãos que estão sofrendo lá fora. Estão sofrendo. Mas estão sofrendo, mas com a certeza da vitória. Da vitória que Cristo já garantiu. Então, isso acontece. Mas o Senhor nos prometeu que em todas essas coisas nós já somos muito mais do que vencedores. Saiba que Cristo está cuidando de você. Saiba que Ele está cuidando. Ele está cuidando disso que você está vivendo, disso que você está passando. A luta pode ser grande, mas ela não é maior do que o seu Deus. Ela não é maior do que o nosso Deus. Nós já vencemos em nome de Jesus. Então, a gente vê também que o apóstolo Paulo falando aqui, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Vencedores, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém vai poder nos separar desse amor. E quando muitas vezes essas lutas vêm,
O apóstolo Paulo, ele nos ensina, a palavra nos ensina que Deus, ele nos vai dar a vitória no meio da luta. Muitas vezes ele não vai te tirar da luta, mas ele vai te dar a vitória dentro dela. Ele vai te dar a vitória no meio da luta, amém? E todos vão perceber. E a gente pode ver, irmãos, quando a gente ora para a palavra, isso aconteceu com Daniel. Daniel, quando esteve ali na cova dos leões, ele chegou a entrar na cova, irmãos? Sim ou não? Ele entrou na cova. Deus tirou ele, livrou ele de entrar na cova? Não livrou. Mas Deus deu a vitória para ele lá dentro da cova. Deus enviou um anjo lá dentro da cova. E Deus vai enviar um anjo lá na sua casa. Deus vai enviar um anjo lá no hospital. Deus vai enviar anjos lá nos corredores. Esses dias eu estava orando e como o Senhor, o Espírito Santo me conduziu a orar sobre isso. Envia anjo naquele lugar. E eu lembrei dessa passagem de Daniel. Deus enviou um anjo lá dentro da cova. Aí o rei, né, fala para Daniel, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, que ele te livre. O rei estava preocupado. E Deus livrou. Lá dentro da cova. O rei chegou lá. E aí, Daniel, o que aconteceu contigo? E aí, como é que foi? O Senhor me livrou. Ele enviou um anjo e me livrou lá dentro da cova. Irmãos, é assim. E Deus vai enviando socorro, Deus vai enviando a provisão, e Deus vai enviando o escape, vai abençoando. Deus livrou José de ir para a prisão? Não, ele foi para a prisão. Livrou José de ser vendido como escravo? Não, mas Deus deu a vitória para José, lá no meio da situação, lá no meio. O que o Senhor está falando conosco, irmãos, nesse dia, sabe, que o sofrimento não desaparece necessariamente, mas não consegue vencer o propósito de Deus. O sofrimento que você está passando não vai vencer o propósito, não vai parar o propósito de Deus na tua vida. Aquele propósito que Deus tem na sua vida, não é esse sofrimento que você está vivendo agora, que vai impedir o agir de Deus. Não impediu o agir de Deus na vida de Daniel, não impediu o agir de Deus na vida de José, e de tantos outros que a gente conhece, e de tantos outros que nós conhecemos agora. Não impediu, porque Deus é Deus. Amém? Então não tenha medo. Pessoas podem se levantar contra você, vão se levantar mesmo. Circunstâncias podem ficar difíceis, mas se Deus, aleluia, é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não vai mudar o propósito dele. Então, a nossa segurança está naquilo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Não em nós mesmos, nem nos outros. Não desista diante das lutas. Não desista diante das lutas. Busque força em Deus. Busque a presença de Deus. Busque ajuda em Deus. Porque se você desiste, você abre mão de uma vitória que já é tua. Olha o que está escrito. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Se você desiste, você já entrega uma vitória. Já viu? Todo mundo aqui joga na loteria? Ainda bem que não. A pessoa, você ali um bilhete premiado. Também não jogo não, tá, gente? Mas vamos fazer aqui uma brincadeira aqui. E você entregar o bilhete premiado para a mão da pastora Rosemary? Gente, brincadeira, tá? Gente, a vitória já é nossa.
É o que ele está falando em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores. Você já é vencedor. O Ministério de Louvor prepara aquele louvor, é um caminho meio do deserto, que fala sobre isso, tá bom, gente? Se vocês puderem. Então já é nossa, então não desista. Não desista. Não desista, mesmo que você esteja diante de lutas, tribulação, angústia, perseguição, dificuldades, podem fazer parte da caminhada humana, mas nada pode nos separar desse amor de Deus. Então, certamente, concluindo, certamente enfrentaremos lutas, mas somos mais do que vencedores, porque quem nos garante a vitória é Cristo Jesus, amém? É Ele quem nos garante a vitória. E a vitória, ela já está aqui. Já está aqui. A vitória já é sua. Então, se você abre mão dessa vitória, se você cede, é porque você está vivendo uma luta, um problema, uma dificuldade, você já está abrindo mão daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu vida eterna, amém? Deus já te deu a bênção da vida eterna. Deus já perdoou os seus pecados. Então, nós não podemos abrir mão disso que Cristo já fez por nós. Então, permaneça firme, continue a sua caminhada, continue. Cristo está com você. O Senhor está cuidando do seu povo, está cuidando da sua igreja. Porém, se você precisar de alguém, se você precisar de ajuda, a palavra do Senhor diz que nós deveremos buscar ajuda naqueles que podem nos ajudar. Então, não fique sofrendo uma coisa que você pode pedir ajuda a quem tem capacidade para ajudar você. Então, amados, fiquem com essa palavra. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, te sustente e te guarde a cada dia. Amém?